Vou fazer uma apresentação da nossa live, aí depois eu começo aqui as perguntas, beleza, Oscar? Vai. Vamos lá então, maravilha. Boa noite, galera! E aí, como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? E é o seguinte, nessas semanas eu tô trazendo alguns convidados especialíssimos aqui para trocar ideia com a gente aqui no nosso perfil, para aquecer vocês, galera, para a semana do Palestrante Estratégico. Então eu tô trazendo alguns caras aqui, primeiro, antes de mais nada, antes de falar de palestras, com as mentalidades mais diferenciadas do Brasil. E é exatamente por isso que esses caras são contratados para fazer palestras em eventos dentro e fora do Brasil, beleza? E é o seguinte, hoje eu trouxe aqui para falar comigo o maior jogador de basquete da história. Eu não quero nem saber quem acha diferente disso. Eu acho isso daí e o cara é brasileiro e é o maior da história mesmo. Eu tô com o Oscar Schmidt aqui falando com a gente hoje. Fala, Oscar! Bem aí, obrigado por me receber. Maravilha! É um prazer falar com você. Que isso, você tá maluco. O prazer é todo meu. E ó, eu recebi um livro seu aqui na Motivação Palestras autografado e já tá guardado com carinho, viu? Tá na minha fila pra eu ler. E quando eu ler, eu vou marcar você no Facebook. Vamos lá. Tem outra coisa, Oscar, eu tô aqui na live e essa live aqui, eu vou até passar para o pessoal. Galera, isso daqui não é uma live não, tá? Não absorvam isso como uma live. A hora desse cara aqui custa em torno de 40 mil reais. Então a gente tá trocando ideia aqui com um cara que a hora dele custa em torno de 40 mil reais. Então, por favor, isso é uma mentoria. Papel e caneta na mão. E eu já tô com o meu aqui, Oscar. Se eu olhar aqui para baixo é porque eu tô anotando, viu? Não tô vacilando aqui não. Isso daqui é uma mentoria para mim. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, Oscar. Eu queria que você compartilhasse comigo, na sua opinião, o que tem em comum entre os maiores atletas do mundo? O que tem em comum é o treinamento, né? Eu acredito muito no treinamento, sobretudo no basquete. Basquete é uma coisa redonda que cabe exatamente em duas bolas. Se você treinar, se você não treinar, você não vai jogar bem. Você acha que os caras do Golden State que metem bola para não treinam, que cai por milagre? Eles treinam muito. Essa é que é a verdade. Nós tivemos um atleta no Brasil de basquete chamado Adilson. O jogo, por exemplo, contra a União Soviética, como é que nós vamos marcar o Kachenko? O Kachenko tinha 2,20. O Adilson levantava, professor, dá ele para mim. O Kachenko não via a bola, mas era preguiçoso. Não gostava de treinar, então não vai meter bola. Pô. O jogo não é só defesa, nem é só ataque. É uma mistura dos dois. Então, o grande exemplo que eu tenho na minha vida foi a minha geração que venceu aquele Pan-Americano. Aquela geração era um negócio de outro planeta. A gente sabe, todo mundo sabia o que precisava fazer. Os jogadores todos sabiam que a maioria das bolas tinha que vir para mim na direita ou para o Marcelo na esquerda. E a gente decidia a maioria das bolas. Mas, o Israel pegando rebote. Tinha o Cadu armando o jogo. Nós viramos uma potência mundial. Essa que é a verdade. Ganhamos tudo, menos Mundial e Olimpíada. E não ganhamos a Olimpíada por culpa minha que errei o último arremesso contra a União Soviética. Não me perdoo nunca desse arremesso. Que a gente não tem 10 nem 20 chão, nós temos 2 ou 3. E uma dessas 2 ou 3 eu errei um arremesso. O time fez tudo certo, botou a bola na minha mão para decidir o jogo. Eu vou lá e erro o último arremesso. O jogador bom não pode errar o último arremesso. Oscar, cara, eu tô até arrepiado aqui ouvindo você falar isso. E, cara, o que eu quero fazer aqui é ouvir tudo que você tem a compartilhar com a gente em questão disso, de jogo, de treino, do que você viu na sua vida e transportar isso tudo para o mundo das palestras. Porque você acabou de falar uma coisa que eu vou deixar até anotado aqui no papel depois para eu não esquecer. Jogador bom tem 1, 2, 3 oportunidades. Ele tem que decidir naquela oportunidade que ele tiver. E você fala que até hoje não se perdoa por errar aquele arremesso contra a União Soviética. Todo dia eu penso nesse arremesso. Cara, é a mesma coisa. O palestrante, ele treina, mas quando tem oportunidade, ele tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer chover. Mas o palestrante tem que acreditar nele. Então, a minha história é uma história linda. E eu conto a minha história de uma maneira que as pessoas saibam o que é importante. Eu não vou ficar contando história e as pessoas não vão levar nada para casa. Minha palestra hoje tem 5 valores, que é o treino, que é a paixão, que é a obstinação, que é o time. Então, as pessoas têm que ir para casa sabendo o que tem que fazer para virar um time. A empresa é a mesma coisa, cara.
A empresa eu vejo como um time de esportes. Para você conquistar um cliente novo, pensa que é fácil? Não é fácil. Verdade. Então, o treinamento na empresa é você se aperfeiçoar, você estudar. Como que eu posso vender mais? Como que eu posso fazer mais pela minha empresa? E tudo isso aí não nasce de uma hora para outra. Eu comecei a fazer a palestra profissionalmente em 2003. Como é que surgiu esse primeiro convite, Oscar? De onde surgiu isso? Surgiu o seguinte, eu jogava no Corinthians e patrocinada pela Amway. Você lembra da Amway, né? Uhum. Também lembro que eu fiz a Amway também. E aí um dia um dos diamantes... Diamante era o cara que podia fazer eventos. Falou, Oscar, eu gostaria que você fosse fazer uma palestra. Falou, tá bom, que dia que é? Segunda-feira. Eu também não tinha muito espaço para fazer palestra, porque eu treinava muito. Tá bom, vou lá. Aí cheguei lá, estavam todos naquele vestiário imundo, todo tampado com um paninho branco, que eles achavam que era o camarim deles, todo mundo de gravata borboleta, passando fome, mas tinha que mostrar elegância. De repente ele falou, Oscar, é a tua vez. Eu falei, tá bom, fica no fundo da sala e vamos começar. Não, Oscar, não é aqui. É lá dentro do ginásio. Cara, tinham 8.000 pessoas lá dentro. Falei, não preparei nada, vai lá e fala qualquer coisa. Caraca! Eu fui lá, falei uns 5 minutos. E os caras adoraram aquilo, porque como a Amway patrocinava o Corinthians, eu usei esse gancho. E depois dos 5 minutos, estava o ginásio inteiro gritando, vamos ser campeão! Vamos ser campeão! Me contrataram de novo! 8.000 pessoas gritando em coro. Nossa Senhora! Foi assim que começou essa minha segunda carreira, porque não é fácil você ter uma outra profissão depois que você para de jogar. Porque você tem que ser bom nas duas, né? Quando falam que o grande atleta morre 2 vezes, é verdade, porque eu morri a primeira vez, quando eu parei de jogar. Então, você tem que conquistar outro espaço. Geralmente as pessoas viram técnicos. Eu poderia ser técnico, mas não sou porque meu negócio de palestra saiu rodando e eu não era nem bom palestrante. Um dia eu peguei uma fita VHS para ver como eu estava indo. Né? Eu botei lá e falei, meu Deus, eu estou roubando dinheiro. Cada frase eu falava um aí. E aí eu não posso falar tanto aí. Daqui a pouco o cara, em vez de prestar atenção na minha história, que tem um monte de exemplos bons para a carreira dele, vai prestar atenção no próximo aí que eu vou falar. Me concentrei e tirei o aí. Fui tirando uma. Até o tal do eu tirei. Sabe quando você não sabe o que falar? Você fala, tirei até isso. Não tenho mais nenhum. Você já ouviu falar da premiação Top of Mind? Sim. Então, em 2011, eu fui eleito nos 5 melhores. E ganhei a competição. E de lá pra cá eu venho ganhando. De repente me aparece um tal de Leandro Carnal. Já ouviu falar desse cara? Já. Quem é esse cara? Você não jogou nem basquete, como é que você se permite ganhar de mim, rapaz? Eu não tinha hora de ganhar dele de novo. Eu esperei 1 ano pra ganhar dele e ganhei dele. Isso que eu ia falar, você absorveu uma nova profissão e, cara, eu tenho certeza que com a mentalidade que você tem, você se obrigou a ser bom nas duas coisas, tanto como palestrante quanto como jogador. Se eu fizesse hot dog, ia ter que ser o melhor do Brasil e talvez melhor do mundo. Caraca! Meu, eu tava separando aqui algumas perguntas para fazer e eu até esqueci de falar isso na apresentação, Oscar, mas eu ia falar, esse foi o melhor jogador de basquete da história, só que se ele quisesse ser o melhor jogador de futebol também ia ser, se quisesse ser o melhor jogador de tênis também ia ser, porque é a mentalidade, né, Oscar, não é sobre o jogo, é sobre a mentalidade. Sobretudo o treinamento, né? Uhum. O treinamento é que te faz o talento, é o treinamento que leva você a ser um bom jogador. Beleza. Isso, ninguém vai me convencer do contrário, porque eu fiz por mim e deu certo. Todo treino, eu fazia pelo menos 500 bolas de 3 após o treino. Pelo menos. 2 treinos eram mais de 1.000 por dia. E aí um dia, na Itália já, eu falei, esse negócio tá muito fácil. Agora eu só vou para casa quando eu fizer 20 seguidas de 3. E geralmente ia na primeira, na segunda, no máximo na terceira. Aí quando não ia, 18, toem, 1, 2, 17, toem, 1. Teve um dia que eu fiquei 2 horas para fazer as 20. Mas só ia para casa quando fizesse a 20ª. E quando eu fazia a 20ª, eu continuava para ver até onde eu ia. Nossa. Sabe em quanto parou isso? Quanto? 90, sem errar. Nossa. De 3. Tenho até testemunho. O Olívio, meu companheiro de time, passando bola para mim e o time do Flamengo todo sentado assim, ó. Ele está em 60, acabou. Lá pelas 60, eu falei, pô, e vocês estão sentados aí, me vendo fazer o meu recorde aqui? Nossa. E quando você fez... Cara. Você falou que quando você fez, você nem percebeu? Não, percebi, lógico. Porque você, quando vai atrás do teu recorde, você se concentra mais, né? Uhum. Quando você está aí fazer as 20, você vai. De repente, até a 30 você vai e continua. Mas depois, quando chega ao 40, 50, meu amigo, cada bola você bate no chão e começa a doer embaixo. Você vai aí você se concentra mais, né? Aí demora.
Caramba, que legal. E, Oscar, me fala uma coisa. Você é um cara, de novo, com a mentalidade diferenciada e você, pelo que eu entendi, você dedica essa mentalidade e o treino ao seu histórico, à sua performance. Mas, cara, me diz aí, com certeza você já passou por algum dia que você estava desmotivado. Como é que você lida com esses dias? Não, desmotivado nunca. Sério? Nunca, sério. Me fala mais sobre isso, então. Não tinha porquê, era a minha vida. Eu ganhava dinheiro para jogar basquete. Você entende o que significa isso? Porque eu vivi um período onde a gente não ganhava quase nada. Então a gente ficava pensando, e agora o que eu vou fazer para minha aposentadoria? Aquele pouquinho que você ganhava, eu vou comprar um apartamento. Aí demorava lá 3, 4 anos para pagar o apartamento. E depois, quando acabava de pagar o apartamento, alugava o apartamento. Agora eu vou comprar uma sala. E ficava pagando, até acabar de pagar a sala. Agora vou comprar outro apartamento. E de repente eu fui para a Europa para ganhar dinheiro. Eu fui pensando em lá, fui para ganhar dinheiro mesmo. Eu ganhava $1.000 por mês, fui ganhando $10.000 por mês. Que hoje é migalha perto do que os caras ganham. Hoje são milhões, né? Com $10.000 por mês, eu já tinha mais capacidade para comprar mais imóvel. E foi assim, cara. Pensa que ninguém nasceu rico aqui, não. Eu vou ficar desmotivado? Mas nem a pau. Caramba, Oscar, mas eu entendo e eu acredito nisso, mas pra mim, é estranho ouvir, caramba, como é que alguém nunca se sentiu desmotivado e você não é o primeiro que eu ouço falar isso, viu? Eu já ouvi o Geraldo Rufino, por exemplo, já falar também, desmotivação, o que é isso? Nunca senti. Mas eu quero entender, eu quero desconstruir esse modus operandi para eu tentar trazer para a minha realidade, para a realidade de quem está assistindo a gente. Você não sentiu nenhuma sensação? Não era um processo que tinha a sensação que você expulsava? Você lembra quando o Ayrton Senna disse que falou com Deus? Eu falei com Deus várias vezes. Não é falar com Deus, meu Deus. Falar com Deus é um momento de extrema concentração. É o momento em que você vê o jogo em câmera lenta, mas você não está em câmera lenta. Eu senti isso umas 20 vezes na minha vida. E quando eu queria entrar nesse momento, eu não conseguia entrar. O negócio tinha que vir sozinho. Não perdi um jogo desse. Isso é falar com Deus. Eu também falei com Deus. Caraca, que louco. Você falou que quando tentava entrar nesse processo, você não conseguia. O negócio tinha que vir. Você fazia algum ambiente, você preparava alguma coisa para que isso acontecesse? Não, é que eu treinava muito, né? Treinava muito, estava sempre concentrado. Estava quase sempre jogando bem, raramente eu jogava mal, mas eu tinha uma confiança extrema no meu arremesso. Não importa quantos eu fizesse. Se eu tivesse feito 10-0, dá a bola aqui que eu vou meter. Concentração extrema. Isso é um negócio diferente. E eu tive isso a carreira toda. Então, desmotivado eu nunca estive. Caraca, maravilha. E diz aí, Oscar, na sua percepção, é meio óbvia essa pergunta, mas eu quero ouvir da sua boca, tá? Por que você acha que as empresas te contratam para fazer palestras? Porque eu faço bem minha palestra. Você acha que me contratam porque eu sou bonitinho? Que eu joguei bem? Nem a pau. Me contratam porque eu faço uma boa palestra. O pessoal quer me ver falando para os funcionários fazerem parecido. E agora eu estou deixando de fazer palestra, que é um momento diferente que a gente está vivendo. Mas isso vai passar, cara. Vai passar. Eu não saio de casa. Eu só saio de casa por extrema urgência. Quando a minha mulher fala, vai pegar fruta, eu falei, pô, mas o cara não pode trazer aqui em casa? Porque a gente está comprando tudo na internet. Né? É um momento diferente. E nós temos que elogiar muito o povo da saúde, cara. Verdade, hein? O povo da saúde já é voluntário, digamos assim, para a vacina. E tem que ser mesmo. Porque eles que estão dando... O Marcel é médico. Está lá na linha de frente, tratando das pessoas que... Ele é radiologista, então trata de pessoas que têm câncer. Pode tirar o chapéu também. Então é assim, cara. Hoje nós estamos vivendo um momento muito diferente e eu sigo o que o governador falou. Não é passar de casa, eu não saio de casa. Mas as palestras online você está fazendo? Sem dúvida, estou fazendo mesmo. E como que está sendo essa entrada no mundo das palestras online? Não sei se você já era conectado. Eu fiz 2. Foram ótimas também. Sim. Pelo menos para mim foi ótimo. Então tem que ser assim, tem que ser online mesmo. Eu vi uma vez, Oscar, uma entrevista do Kobe Bryant falando que todo jogo dele, ele chegava em casa, colocava lá a fita, assistia, voltava, revia os lances, revia as melhores jogadas, repetia aquilo. E hoje você falou pra gente que você, quando começou a dar palestra, você gravou as suas palestras e começou a rever a sua palestra para poder tirar os defeitos que tinham, né? Para poder melhorar. Kobe Bryant sabia o que estava fazendo. Você só melhora vendo teus erros. O cara falava para mim que eu falava muito aí. Eu não falava aí, porra nenhuma. Ele falava aquela frase não aí. Eu tive que ver para dizer, o rapaz tem razão mesmo. E assim, você só melhora vendo você. Se você não se vê, você não vai melhorar o quanto você deveria. O Kobe Bryant sabia exatamente o que ele estava fazendo. Como eu fazia também no basquete, meu amigo. Acho que eu virei o quê? Foi de graça que conseguiu mão santa? Mão santa nada, ninguém me viu treinar.
Mão Santa, eu já vi você falando várias vezes sobre esse apelido e você falando que não é Mão Santa nada, isso daí é treinamento. Você gosta desse apelido? Eu gosto, é bem carinhoso, eu gosto, que é único, né? Lá vai Mão Santa, como é que vai o vôlei? Beleza, agora nem não é vôlei, é basquete. É que o brasileiro é tudo com a mão mesmo, é tudo com a bola, então não dá nem para criticar. Eu queria saber de você o seguinte, você acredita que um palestrante, ele consegue trazer essa mesma vibe do esporte, essa mesma vibe de mentalidade, de não se sentir desmotivado? O cara também vive de palestra, você falou que vivia de basquete e você não se sentia desmotivado por causa disso. Mas essa mesma vibe de não se sentir desmotivado porque eu vivo de palestras, sendo que palestras e o recebimento delas não são tão constantes quanto o jogo de basquete. Desde que eu esteja no time, eu sei que eu vou receber meu dinheiro se eu fizer um bom trabalho, porque senão eu vou ser despedido. Mas palestras pode acontecer ou pode não acontecer. E depende do que eu fizer, sim. Depende da minha qualidade, depende do meu trabalho, do meu treinamento. Mas a mentalidade você vê como uma mentalidade, sei lá, diferente, uma mentalidade que está mais exposta a risco. Como é que você vê isso? Olha, você tem toda a razão. Essa é uma análise ótima que você fez. Porque se você está num time, momentos ruins vão acontecer. Mas você vai superar porque você está no time. Se você for reserva, o técnico te dá 2 minutos, você entra lá, os 2 minutos, se mata para jogar bem aqueles 2 minutos. Depois ele vai te dar 5. Daqui a pouco você é titular do time. Então, num time de basquete, por exemplo, é isso que você falou. Você sabe que você vai ter mais chances de renovar o contrato. Agora, palestra, meu amigo, pode ser que amanhã não faça nenhuma. Basta uma palavrinha errada, ninguém perdoa. Você pensa que ninguém perdoa. Porque já tive momentos ruins, momentos bons. Agora, o momento que eu acho melhor da minha palestra é que eu tenho que botar aquele Pan-Americano. Pan-Americano, eu sempre falo dele. É quando acaba a palestra, quando acaba o vídeo do Pan-Americano, tem um pedaço de hino. Mas não é nem grande. É tipo 30 segundos de hino. Tá. Cara, quando acaba o vídeo, eu olho para trás assim, tá o povo todo de pé. Nossa. Cantando o hino, muitos com a mão no peito. E se o chefe levantar antes, aí que eles levantam mesmo. Aí levanta mais rápido. Incrível, essa é a parte mais legal da minha palestra. Não acontece em todas, mas acontece na maioria isso. E isso é um reconhecimento do povo. O cara fala que o brasileiro não sabe reconhecer. Reconhece e como. E eu sou testemunha disso. Porque quase todas as palestras que eu faço tem um hino nacional e o povo canta um hino nacional, cara. E sabe quem é que canta melhor? Os pobres cantam melhor. Sério? Sério, absolutamente sério. Caraca. Eles vão lá, ouviram no... E essa é a parte mais linda da minha palestra. A parte ruim, agora eu não faço mais palestra de ingresso. Tá. Porque vem qualquer um lá. Um cara que não gosta de mim porque eu fui político e tal. Aí vai vir me xingar. Amigo, eu não sou mais político, nem quero mais ser político. Sério? Já aconteceu isso no meio da palestra? O cara... Mas opa, de doido assim. Você direto. Você pensa que eu sou imune? Nem Jesus Cristo era imune, imagina se eu vou ser. Não. É assim mesmo. Aí você fala lá, eu não faço live. Eu já sabia que você queria ser live. Por isso que eu tô falando. Você fala, vamos fazer uma live. Não faço live. Por que, Oscar? Qualquer um. Porque você vai qualquer um para entrar lá e me xingar. Aí eu vou ver subindo assim o xingamento do cara, não vou aguentar. O meu caráter é muito de combate. Agora, você faz para emprego, tá todo mundo lá para ver a palestra. Ninguém vai se azardar a me xingar lá. Isso é a proteção que eu tenho. Palestra de ingresso, nunca mais. Porque já tive problema sempre em palestra de ingresso. Até que chegou o dia, ingresso eu não faço mais. Se quiser me contratar, me contrata. Inclusive, tem uma palestra que viralizou um vídeo que você ficou bravo lá no palco. Essa daí foi venda de ingresso? Claro, venda de ingresso. Demorou, porque primeiro eles demoraram, sei lá, 1h30, 2 horas para me pegar no hotel. Ou seja, o povo estava num lugar que não tinha nem ar-condicionado. Calor, 3.000 pessoas num lugar assim. Você está de brincadeira, né? No primeiro deslize, eles começaram a me xingar. Nossa. Eu quase xinguei de volta. A única coisa que eu falei é o seguinte, olha, eu sou um cara que fui para a guerra por vocês. Fui defender vocês na minha guerra. Só isso eu falei. Aí eu falei ainda mais. Se tivesse um show de axé aqui, ia ser muito melhor para vocês. Não é? Xinguei ninguém, meu amigo. O palavrão faz parte da minha palestra. Eu aviso que vou falar. Entendeu? Aviso porque quando eu estava melhorando, mas chegou um momento que eu não conseguia mais melhorar.
Eu contratei uma pessoa para me ajudar. E essa pessoa vinha, ficava no meio do público assistindo minha palestra. Depois a gente saía para jantar, escrevendo muitas coisas. Aí um dia ele falou assim, Oscar, vamos avisar que você fala palavrão? Eu falei, por quê? Porque as pessoas comentam lá que você fala muito palavrão. Foi a melhor coisa que ele falou para mim. Quando você avisa que vai falar, você já quebra a perna de todo mundo. Eu vou falar palavrão, não se ofenda, porque isso faz parte da minha palestra. Sim, tá todo mundo avisado. Verdade. Tá avisado, eu avisei que ia falar. Uhum. Se você não quiser, vai embora antes de começar a palestra. Então, foi a melhor coisa que ele podia ter feito para mim, foi essa coisa de avisar que eu vou falar palavrão. Você já imaginou um esporte sem palavrão? Vai no campo de futebol para ver o que você vai ouvir no campo de futebol. É palavrão mesmo. Palavrão, para não contar os caras que fazem xixi num saquinho e jogam no meio. Já peguei mijo também. Aí um dia eu fui no meio da torcida do Flamengo, no meio da raça, né, que é a torcida do Flamengo. Uhum. De repente eu vejo uma confusão. O que está acontecendo com o cara? Ele queria tocar o bumbo, não vai tocar o bumbo. Deixa o cara tocar o bumbo, cara. Pelo amor de Deus, vocês estão brigando por causa do bumbo. Que absurdo. E chamava de bumbo aí no surdo. Oscar, você acabou de falar sobre contratante de palestra, você não faz mais com venda de ingressos. Como você sabe, eu sou fundador da Motive Ação Palestras, é uma das maiores agências de palestras do Brasil. E eu compartilho com a galera que existem 7 tipos de contratante no mercado. Tem as escolas, universidades, prefeitura, os empresários, né, que são esses caras que fazem eventos com venda de ingressos, Sistema S, as agências de palestras e as empresas. Desses 7, qual você arrisca dizer que é o melhor contratante de palestras? As empresas. Vocês podem fazer o teu trabalho, mas vocês não vão fechar todas. Vocês vão fechar algumas. Mas a empresa é 100%. Se o cara decidir, eu quero o Oscar e basta, você vai ter que me contratar, meu amigo. Senão você vai perder o teu cachê. Porque é assim que funciona. Eu falo para a Stephanie não fica brava, porque o dinheiro vem das empresas. Essa agência aí está agenciando, pode até dar um conselho, mas eu acho melhor o Oscar. Mas eles não vão acreditar em você. Então eu falo, fica calma, porque é assim. Eu disse para ela como acontece tudo, porque antes eu tomava conta do melhor, minha mulher no máximo tomava conta. Então é assim mesmo. As empresas é o melhor contratante. Depois vem você. Não, mas eu já esperava que você dissesse isso. As prefeituras também. O prefeito que me quer, ninguém vai tirar da cabeça dele. Você não vai conseguir tirar nunca. Então, é matemático, é 100%. Cara, eu diria que é uns 30%. 30% muito, falando muito. Oscar, eu já esperava que você dissesse isso. Inclusive, a nossa página do Instagram, o @ficadica_palestrante, é uma página que eu criei para compartilhar com palestrantes dicas do mercado de palestras vista pelo olhar do contratante. E eu sempre falo para os palestrantes que as empresas são os melhores contratantes de palestras. Exatamente por esses motivos, inclusive por esse motivo que você acabou de falar. Quando a empresa quer um cara, nem se eu indicar outra pessoa, o cara não vai querer fechar. Meu amigo, você está indicando quem? Mas vai dormir, vai. Exatamente. Então os caras, eles já vêm com o nome na cabeça. Inclusive, esses são caras que têm dinheiro para pagar, né? Não fica barganhando, pedindo desconto, né? É isso mesmo. Não sei se você vê assim também. O seguinte, quando tiver 2 na mesma data, acerta com aquele que veio antes. É sempre assim. E quando tiver regateio de preço, se puder, sai fora. A empresa que tem dinheiro não vai regatear preço. Quanto que é? É tanto? Aqui. Entendeu? Porque o dinheiro não é do cara. A empresa fala isso, já não é tão grande a empresa. Inclusive, eu falo. Dá para fazer, mas desde que não corte o meu preço. Inclusive, eu digo uma coisa: palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. E eu acho que esse é um dos fatores principais, Oscar, que você é um dos palestrantes mais contratados do Brasil. Porque a história do cara, a personalidade do cara, a mentalidade do cara, os feitos e as realizações do cara. Eu quero saber quem é esse cara. E por causa disso, eu pago para te ouvir. Vê assim também? Vejo assim, lógico. O meu esforço de vida está me pagando hoje. Hoje eu ganho a minha vida fazendo palestras, que é um negócio do outro planeta, né? Eu já achava incrível que me pagasse para jogar basquete, agora é muito mais incrível. Que eu só pago para contar essa história. Caramba, pior que é. Eu não sei se colocar ali comparado com... Era outra moeda, né? Não sei. Mas se comparar com o que você recebia como... Eu mudava de dinheiro no Brasil toda semana. Então... Eu não sabia se era real, se era Cruzeiro Velho, Cruzeiro Cruzado. Cada mês era uma moeda diferente. Então... Mas o Brasil arrumou.
O Brasil arrumou. A gente poderia dizer que hoje você recebe mais com palestras até do que quando você jogava basquete? Muitas vezes. Muitas vezes. Porque o que tem de empresa no Brasil, o que tem de gente com dinheiro no Brasil, você não tem ideia. O cara paga o que você quiser. Mas o que você mais amava era o basquetão, não era não? Eu já morri uma vez, agora na próxima vez eu vou pro céu. Pro céu. E eu acho isso bem interessante porque você se dedicou para o que você amava e essa dedicação e você ser o melhor no que fazia, no que você amava, te rende frutos até hoje, como você fala, em uma profissão que é muito mais incrível do que a anterior. Agora eu posso ficar gordo, não tem problema nenhum. Eu não preciso mostrar jogo, eu preciso mostrar serviço na palestra. Como é que você criou o tema das suas palestras? Porque é a minha vida, né? Como é que você sacou assim? A empresa quer saber disso. Eu nem pensava nisso. Eu ia lá, falava, e o pessoal adorava, porque era eu. E aí, nossa senhora, aí aos poucos, se você não for melhorando, não for falando coisas certas, as pessoas ouvirem coisas certas, você vai saindo do mercado. O cara que me ajudou muito, chama João Cordeiro, foi um cara que me ajudou bastante em fazer coisas que a pessoa queira ouvir. Eu falei, mas vou ter que cortar essa história. Tem que cortar. Minha palestra chegou até 1h40. Dá tempo de dormir, acordar e você está no meio da palestra ainda. Entendeu? Mas hoje é 1 hora. Eu tive que tirar muita história interessante, mas que precisava. A palestra não pode ser mais de 1 hora. Isso é o que eu digo para qualquer palestrante. Não vai muito longe, que é vídeo. Então, o teu vídeo vai ter no máximo estourando 5 minutos. O vídeo tem que ser curto. Só para lançar um negócio, eu tenho que mostrar vídeo, porque os caras querem saber como que eu jogava. Só que eu nunca joguei em HD. Assim, as minhas irmãs são velhas. Sabe, um pouquinho, ela já sai de prumo. E por mais que eu tente melhorar, ela chega a um ponto e não dá para melhorar mais. Então vai assim mesmo. Mas os vídeos são curtos. Você tem que cortar muito, só não pode cortar porque as pessoas dão risada. Aí você não pode cortar. Se derem risada de qualquer coisa, fala, opa, essa aqui eu não vou cortar. Porque conecta, né? Você não vai tirar o que está conectando com a pessoa. Claro que não. E eu apostei no humor. E você apostando no humor, você ganha. Nada melhor do que você ver um stand-up. Um stand-up bom, você não para de rir. E você sai de lá leve. Mesma coisa a minha palestra. Não é um stand-up, mas é quase um stand-up. Eu faço rir com as minhas histórias. Vamos lá, me corta se eu estiver errado, tá, Oscar? Me corrija aí se eu estiver errado. Mas você diria que você tem mais facilidade para compor assuntos de palestras porque as pessoas já estão interessadas na sua história? Então, se eu comparar você com um palestrante que está começando agora e está criando uma palestra, ou seja, ele não tem uma história, um histórico, um legado que as pessoas querem ouvir, para ele, a dificuldade e o trabalho que ele vai ter para ter um conteúdo muito mais forte que o seu é maior, o que você acha disso? Acho que você está exatamente certo. Porque o começo é duro para todo mundo. Eu morri de vergonha de subir no palco. Morri de vergonha. E para mim vencer isso, demorou, cara. Demorou bastante. Não foi meses, demorou anos para eu vencer isso. Hoje eu adoro fazer palestra. Não tenho vergonha de falar para ninguém. Posso fazer palestra para qualquer pessoa. Outro dia eu fiz uma palestra no Tribunal de Brasília, aquele que o Moro trabalha, só que ele não estava lá no dia da minha palestra. Devia estar prendendo alguém pelo Brasil. Então é isso mesmo. Então, eu falo para qualquer tipo de público, sem a menor vergonha. Minha palestra tem muito humor, mas também tem coisas que comovem. Eu posso dizer que muitas pessoas riem muito e choram um pouquinho. E tem histórias emocionantes demais na minha palestra. Então, eu não vou te contar, porque eu prefiro que você venha ver uma palestra. Quero ver. E vou levar uma bola para você autografar ainda por cima. Boa. Tá vendo? Vou levar a bola para você autografar. Isso aí já ganha do moleque que está começando agora. Exatamente. Oscar, você acredita que você, na época do basquete, que você era o melhor no que você fazia? E hoje, com as palestras, você acredita que você é o melhor no que faz? Como que você vê isso? Eu nunca acreditei que eu sou o melhor. Eu sempre treinei para ser o melhor. Mas não acredito que eu possa ter sido o melhor. Eu sou um bom contador de histórias, sempre fui. Sabe, em roda de vestiário, os moleques estão lá e tal. E isso talvez tenha me levado a fazer palestra. Porque eu era sempre da língua solta para o povo dar risada. Então, eu nunca achei que eu era o melhor. E como palestrante, bem a Deus, nós temos excelentes palestrantes no Brasil. Basta ver o Karnal e o Cortella. Eles são fenômenos das palestras. Então, eu vou pelo meu caminho. Se tiver disputa com eles, vou querer ganhar, porque perder nunca. Eu nasci assim.
Então, quando eu perdia jogo, sobretudo aquele da União Soviética, nossa senhora, vou lembrar sempre dele. Porque a gente podia ter sido campeão olímpico. Aquela geração podia ter sido campeão mundial, ou olímpico, ou os dois. Caraca. Perdemos para os Estados Unidos na semifinal. Ele falou, vamos marcar uma zoninha. Tem americano que não sabe arremessar, me aparece o Steve Kerr lá e mete 6 bolas seguidas. 3, primeiro tempo. Ficamos 26 pontos atrás. E chegamos a ter a bola para ir para 3 pontos. Ou seja, dava para ter recuperado. Mas não deu porque ficamos 26. No Pan-Americano, essa memória estava aqui na orelha e nós conseguimos recuperar. Então é assim. Eu lembro também de lances na Itália. Meu Deus do céu. Teve um dia que eu jogando contra Scavolini e Pesaro dentro de Caserta, quando eu jogava, que a gente está perdendo de 1 ponto, eu vou para a sexta, faltando 5 segundos, falta em mim 2 lances livres. Ganhamos o jogo. Pô, ganhamos o jogo. 2 lances livres, pô, ganhamos o jogo. E eu sempre criticava jogador que errava lance livre no final. Né? Caraca, hein? Errei os 2, cara. Nossa. Mano. Fomos eliminados e aquilo também criou um trauma em mim. Eu tinha mais de 90% de aproveitamento, caiu para 70%. Ou seja, isso é trauma. Isso é trauma. Mas eu falei, com o treinamento eu vou voltar na forma e não vou errar mais lance livre. Foi o que aconteceu. E voltou. Sempre que tem um erro desse, você tem que concentrar para que ele não volte. Porque jogador bom não pode errar o último arremesso. Ou seja, lance livre, ou seja de 2, ou seja de 3. Não pode. Se você tem a bola para decidir, você tem que meter a bola. Você vai errar num momento de extrema fragilidade, mas você tem que meter a bola. Porque o time preparou a jogada para você arremessar. Naquele momento eu estou representando o time todo, os torcedores do time. E na seleção brasileira, o Brasil todo. Eu vou lá e erro o arremesso, eu não posso me permitir isso. Eu era sempre o cara que arremessava últimas bolas. Metia quase todas, né? E errava quando não valia. Quando valia, eu não podia errar. Foi na Itália que você jogou com o pai do Kobe? Foi lá. Por isso que o Kobe virou meu fã. No documentário dele ele fala isso daí. A gente batia sempre no time do Joe Bryant. Mas nosso time era melhor que o time dele. O pai do Kobe era seu freguês. Era freguês. Mas não significava que eu fosse o melhor jogador que ele. A gente só ganhava dele. Aí ele falava, não, Kobe, Magic Johnson, Michael Jordan. Pai, você pede todo mundo pro Oscar. Vou continuar torcendo pro Oscar. Caraca! Eu nunca falei com o Kobe Bryant enquanto jogava. Eu lembro dele pequenininho, que ele vinha junto com o pai no All-Star, né? Que ele jogava sempre o All-Star, eu jogava o All-Star também. E no intervalo, ele tinha, sei lá, 6 anos, 5 anos. Ele entrava no meio da quadra para arremessar as bolas dele. Eu falei, esse menino vai virar um bom jogador. Quem é esse moleque? É filho do Joe Bryant, chama Kobe. Você sabe por que ele chama Kobe? Não sei. Por aquele japonês do gado Wagyu, carne Kobe. Porra, você sabe onde tem em São Paulo? Você não sabe. Não sei também. Tem no Varanda. Lá tem a carne Kobe, que você também, se você botar farofa em cima, vai ser um pecado mortal. Tem 3 tipos de Kobe. Tem o com mais gordura, com média gordura e com pouca gordura. E são todos maravilhosos. Você não tem ideia do que é essa... Então eles comiam sempre essa carne e botaram o nome do filho de Kobe. Cara, eu imagino que deve ser bom, né? Botaram até o nome do filho da carne. Caramba! E Oscar, eu fiz essa pergunta para você porque eu queria entender como é que você via. Eu já imagino, você falou aí, se entrar o Cortella, se entrar o Karnal na palestra, eu tiver que disputar, eu vou entrar para ganhar. Então, mas eu queria ouvir de você, quando você pegava jogar do lado desses caras ou contra esses caras que eram bons, contra esses caras que eram bons ou contra esses caras que eram muito não tinha nenhum frio na barriga. Primeiro que nós somos criança até o fim da vida, né? Atleta é criança, porque corre atrás da bola. Isso é uma brincadeira maravilhosa. Depois te paga um pouquinho, então você, opa, agora que eu vou mesmo. E eles são criança que nem a gente, cara. Você acha que o Kobe Bryant não é uma criança? Porra, você é. O Michael Jordan não é uma criança? Demais. Shaquille O'Neal é a mais criança de todos. Entendeu? Pra que ficar nervoso? Por que eu tô nervoso? Não tenho que ficar nervoso mesmo. Eu faço a mesma coisa que eles fazem. Agora, vai ser muito mais difícil me marcar do que eu marcar vocês. Vocês, de repente, eu te deixo livre e você erra. Nossa, a mentalidade do cara. Beleza, eu queria saber uma coisa agora. Você disse que não se achava o melhor. Você entra para ganhar, mas você não se acha o melhor. Eu vejo vários atletas de alta performance, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, falando assim, não, eu sou o melhor. Eu tenho que me sentir o melhor para eu poder chegar lá e vencer. E tem alguns estudos que dizem que quando você manda mensagem lá para o seu subconsciente, você consegue transportar essa mensagem que você está mandando para o seu corpo. E a sua atitude transporta aquilo que você jogou lá para dentro. Por isso que eu fiz a pergunta para você. E eu imaginava que você fosse dizer que sim. Até me surpreendi. Mas eu não falo isso. Eu posso até acreditar, mas não falo. Está dentro de mim e eu sei o que vou fazer. Com um só você não me marca.
Já começa por aí. Você tem que designar 2. Ou então me marcar boxe no ano. Sabe o que é a defesa boxe no ano? Não. É um homem com 4 zonas. É o ataque mais difícil de atacar. Mas eu achava um jeitinho de fazer minhas cestas. Não, eu não falo. Nem vou falar. Você pode botar um monte de dinheiro que eu não vou pegar. Não, isso daí é bem interessante, porque ontem eu conversei com o Tandy, você conhece ele. O Tandy é demais, hein? O Tandy é fera. E ontem ele falou exatamente isso também. Ele é um cara que ele transparece, transpira, né? Humildade. E ele falou isso daí, eu não sou melhor do que ninguém. E você falou uma coisa... dentro dele, ele sabe que ele é... Então, você acabou de falar uma coisa que desbloqueou, virou a chave aqui pra mim, Oscar. Eu não falo, mas eu acredito, mas eu não falo. Claro que eu acredito. Caraca, isso daí é louco. Primeiro que eu vou te explicar minha trajetória. Eu comecei como pivô em Brasília. Então eu jogava de costa para cesta. Recebia a bola, a cesta para lá. Depois eu virei ala. Jogava de frente para cesta. O meu técnico, ele era fazer uns exercícios diferentes. Ele botava assim, uma fileira de pedrinhas. Eu tinha que ir driblando com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Pode parecer fácil, mas para um moleque desengonçado isso era muito difícil. Depois ele trocava. Ele botava umas cadeiras com as cordinhas que eu tinha que passar por cima e embaixo da cordinha. Um dia eu estava arremessando a bola e falei, os caras, você está vendo a cesta? Não. Levanta a bola. Agora eu tô vendo. Arremessa assim. Não posso. Como é que eu vou arremessar assim? Eu vou errar todas. Ele falou, talvez a frase mais importante da minha carreira. Começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura, o nome dele. Então, mas eu não arremessava de longe. Eu só comecei a arremessar de longe quando eu tinha já perto dos 20 anos de idade. Porque veio um americano. Antes do americano, eu joguei um jogo contra Michigan, do Magic Johnson. Meti bola de tudo quanto é lado. E o gênio Ari Vidal falou, esse moleque tem que jogar. E me botou titular no Mundial de 78 nas Filipinas. E eu joguei para burro. Fui o cestinha do Brasil, inclusive. Mas no Palmeiras, daquela época, veio um americano chamado João Kuklas. E ele gostava de ver quem que suava no treino. Ele acabava o treino e ficava esperando passar para botar a mão na camiseta para ver quem suava. Eu suava muito. E eu comecei a meter bola de fora e falou, me botou de titular. No Palmeiras, que tinha o Zé Geraldo, o Gonzalez, todos eles no banco. Então eu aprendi a jogar de costas e de frente para a cesta. Se o moleque vinha pequenininho me marcar, eu ia lá para baixo, jogava de pivô. Se o grandão me marcar, eu ia lá para fora, ou eu cortava o cara ou eu metia de 3. Ou seja, facilitou muito a minha vida, tendo jogado de pivô e tendo jogado de ala. Ainda bem que apareceu o Ari Vidal na minha vida, senão eu ia ser eterno reserva do Marquinhos e do Biratã. Dessa maneira, eu passei a competir com outros jogadores, por exemplo, competi com o Adilson. No final, quem foi para o banco? O Adilson. E você tendo essa confiança dentro de você, eu concordo com o Cristiano Ronaldo, menos que ele fique falando. Não é você que tem que dizer que você é bom, meu amigo. São os caras e os outros que têm que dizer que você é bom. Você pegar um adversário teu, como David Robson, me elogiando de uma maneira absurda, essa é a grande recompensa. Agora eu vou ficar falando? Eu não vou ficar falando. Eu ia fazer uma última pergunta aqui, mas você falou uma coisa aí que eu queria tirar uma dúvida com você. Eu vou aproveitar que eu tô numa mentoria aqui com você, cara. Eu vou tirar essa dúvida aqui. Você acabou de falar sobre eu esqueci o nome do cara aí que você falou. Eu tive sorte que ele apareceu na minha vida. Vidal. Isso. Eu comecei a ligar alguns pontos aqui na minha cabeça de várias oportunidades que você falou que aconteceram na sua vida ao longo do tempo. Por exemplo, aí na palestra das pessoas terem falado, você fala muito e você foi lá, pegou a fita, gravou e viu que falava para poder tirar. E eu fiquei pensando aqui, você é um cara que você se considera aberto para as possibilidades, olho aberto para as possibilidades para quando elas aparecerem, você aproveitar, corrigir, melhorar ou, de repente, sei lá, jogar a bola ali na cesta naquela oportunidade? Ou você acredita que, sei lá, a oportunidade apareceu, não que você estava atento para aquilo, mas você aproveitou? Não, eu considero sim. Minha mulher é minha principal crítica. Ela, quando vê minha palestra, ela anota as coisinhas que eu falei ou a mais ou a menos, depois me fala. Então eu falei, pô, você está falando, vou tentar fazer. Não é assim que você vai fazer, porque muitas vezes você nem lembra. Mas minha cabeça é boa, tanto que eu tive um tumor desse tamanho. Então eu tenho uma cabeça que absorve tudo. Então minha mulher fala, eu lembro. Meu filho fala, eu lembro. Minha filha fala, eu lembro. Então você lembrando das coisas te proporciona ser melhor. Como um técnico te fala, Oscar, dribla para a esquerda, dribla para a direita, arremessa, finta. Isso tem que aprender aos poucos durante a tua vida. Eu tive 4 grandes treinadores na minha vida. O primeiro foi o Miura, que me ensinou a arremessar. O segundo foi o Cláudio Mortari, com o qual eu ganhei a maioria dos títulos que eu ganhei no Brasil. O outro foi o Tanevich, que me levou para a Europa. A gente chamava o Tanevich de bocha. Ele gostava muito de um pivô chamado Jack Sikman, que ele fazia um movimento ao contrário do que os pivôs falam, que ele chamava de giro dorsal.
E ele adorava isso, me ensinou. O dia que eu fui no jogo, eu olho para ele, ele está dando soco no ar. Bravo, Oscar! Isso é uma puta recompensa. E o melhor de todos, que foi o Ari Vidal, que me deu chance na seleção brasileira. E eu comecei na seleção brasileira com ele e terminei com ele. E tive o meio do caminho que foi, ele comandou aquela geração quase imbatível. A gente mudou de nível. Então, quando ele ganhou o Pan-Americano, nós mudamos de nível. A gente jogava de igual para igual qualquer equipe do mundo. Foram 4 técnicos assim maravilhosos que eu tive na minha vida. E valeu a pena. Eu sou muito orgulhoso da minha carreira. Eu fui muito mais longe do que eu pensei que eu ia. Nós somos orgulhosos dessa carreira. Nós somos orgulhosos de ter um brasileiro que, para poder falar que, um brasileiro jogador de basquete é um dos melhores jogadores da história do basquete. Eu sou um cara, Oscar, que eu cresci sempre ouvindo essa questão aí de patriotismo, sabe? De ver nos filmes o americano, um cara patriota. E eu comecei a procurar, e meu pai é um cara que é muito patriota. Ele é patriota, eu acho, às vezes, até que em excesso, porque às vezes ele tem raiva de outros países. Por exemplo, quando eu era pequeno, ele falava assim, Estados Unidos, nenhuma, é o Brasil que é e pô, até acabou. Então ele excede um pouquinho. Eu sou igualzinho o teu pai. Então, meu pai é desses. Eu acho muito interessante hoje, e eu me orgulho muito hoje de trabalhar com palestras e ver brasileiros fora da curva, brasileiros muito acima da média, e poder falar para as outras pessoas desses brasileiros, porque antigamente, quando eu era menor, no meu processo de desenvolvimento, eu não ouvia falar desses caras com tanta frequência, com tanta luz, quanto eu vejo os americanos falar dos próprios soldados. Mas soldado nos Estados Unidos é bater potência, mesmo você não sendo militar. Exatamente. Eu valorizo bastante e eu quero agradecer você por toda essa história, por toda essa dedicação e por ter marcado isso daí, porque é um troféu nosso. Mesmo se eu ter participado disso daí, eu sei que a conquista do troféu, a conquista é um troféu meu também, cara. E vou te dizer o melhor. Eu não joguei na NBA porque eu teria que deixar de jogar na seleção brasileira. Aí eu cheguei lá no campo, eles me queriam muito, me draftaram na 6ª volta, escolha quase 140. Você vê como eles me queriam, né? Nossa, eu cheguei lá e eu vi, todos os jogadores que eu jogava contra eles na Itália estavam lá. Você por aqui Oscar, a vida tá dura, precisa aproveitar qualquer oportunidade. Eu já sabia que eu não ia querer, né? Então, fiz o treino primeiro e já falei, aqui é 1 ponto por minuto. Se você me der 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Olhando assim pra mim, e foi isso mesmo. Fez 5 jogos contra os rookies dos outros times. E a primeira escolha, que era um cara que eu batia todo ano nele, Jeff Turner, jogava em Cantu, e eu batia nele todo ano, não veio no campus. Ele é a primeira escolha, ele tem que ficar em casa. Pô, legal, hein? Nossa, eu vou falar isso pro meu pai, ele vai falar, Oscar é Oscar é isso aí, me deram 25 minutos nesses 5 jogos, foram 25 pontos por jogo. Nossa. Eles ficaram loucos da vida comigo. Falei, esse cara vai completar bem, assim, completar, você é titular desse negócio, vai tá maluco? E me oferecendo um contrato no cut, que era um negócio de outro planeta na época. E eu falei, não. Só queria saber se eu era capaz de jogar aqui. E claro que eu era capaz. O basquete é igual em todo lugar. Só muda um pouquinho a linha de 3 e a marcação, mais nada. A linha de 3, os Estados Unidos é maior, às vezes ele diminui e volta para ser maior. Eu tenho orgulho de ver o Steve Kerr, técnico do Golden State, um dos maiores arremessadores da história, perguntar para o jornalista, vocês lembram da geração do Oscar Schmidt jogar? O Oscar Schmidt arremessava bem. A gente joga igualzinho a eles. Só que a gente fazia isso 30 anos antes. Quando saiu a linha de 3, o Ari Vidal chamou eu e o Marcelo e falou, tá vendo essa linha aí? Foi feita para vocês dois. Pode chutar tudo que eu garanto. Isso é um paraíso. A gente fazia contra-ataque de 3. Dava tempo até de pegar o rebote. Fazia isso que eles já fazem 30 anos antes, com menos tecnologia, né? Com menos recursos. Não, e os jogadores velhos metendo pau na gente. Esse time só arremessa de 3. Por que não trabalha uma jogada para fazer a bola lá de baixo? Meu amigo, você nunca viu arremesso de 3. Primeiro que o arremesso de 3 é como 40% de 3 é igual 60% de 2. Se eu fizer 40% de 3, você vai ver que por que fazer de 2? Você pode fazer de 3 que vale mais. Não, aí o cara não pode ficar arremessando de 3. Como não? O que é isso, rapaz? Hoje quem não arremessar de 3 na NBA não ganha campeonato. Não ganha campeonato. E se os 2 ou 3 que machucaram no Golden State, ia ser 4-0 a final de novo. No máximo 4-1. É que sem 3 fenômenos, como o Durant e o Thompson, não dá para jogar. E eles perderam a final. Isso é que dá orgulho. Vendo o técnico do melhor time da NBA perguntar para os jornalistas. Isso ninguém me falou. Eu vi a entrevista dele. Ninguém precisou falar para mim. Eu estava vendo e falei, é isso que ele fala. E é orgulho para você e para a gente também, Oscar.
para finalizar aqui essa nossa conversa maravilhosa, eu queria fazer uma última pergunta para você. Você acredita que no mercado de palestras o livro é julgado pela capa? Isso é muito difícil de você saber. Por quê? Você não lê o livro. Como é que você vai? Você precisa ler o livro antes. Vai julgar o livro sem ler o livro? Exatamente. Você lê o livro. A capa não diz nada, às vezes, do que é o livro. Esse deveria ser a regra. Mas você acha que acontece deles julgarem pela capa no mercado de palestras? Bom, quem faz isso está errando. Porque para você julgar um livro, você tem que primeiro ler o livro. Vai olhar pela capa? Tá maluco? É o que eu acho. Se você não lê o livro, não opine. Fica na tua. Mas, cara, você é um livro com uma capa e um conteúdo fora da curva, Oscar. E eu vou falar para você, como contratante de palestras, que nem todos os livros, apesar de terem conteúdos maravilhosos, têm capas maravilhosas. Acontece de, no mercado de palestras, o livro ser julgado pela capa. Experiência própria. Eu faço indicações para os meus clientes. Né? Agora eu pergunto para você, vale a pena levar o livro nas palestras? Vale a pena o quê? Levar o seu livro na palestra? Não, mas eu não dou palestra. Levar na palestra? Agora o seu livro, você não precisa nem perguntar, né, Oscar? Quem assistiu essa live aqui já viu que não precisa nem perguntar. Não, né? é live. Isso não é live. Não é live. Não me deixa fazer live. Vai ficar gravado, então depois o povo assistir e entende o que eu estou falando aqui. Live sobe aqui do lado assim, ó, os valores, as pessoas que estão entrando, você vê. Que sobe aqui do lado. Oscar, na minha opinião, você deveria fazer e não deveria estar nem aí para esses caras aí não, porque a sua história precisa ser ouvida, cara. E esses caras aí, esses caras não podem tirar histórias como a sua da internet. Você tem que fazer, minha opinião. Entra nesse negócio aí, mesmo que seja para xingar os caras que aparecer, mas entra lá e fala, pô. Essa é a minha opinião. Mas eu fico fazendo isso, cara. Porque a pessoa que vai lá bonitinha para ver, primeiro que não vai gostar que ninguém me xingue. Exatamente. De 1000 pessoas, se tiver 10 que me xingam, é muito. Exatamente. E é por isso que você deveria fazer. E deixa que os seus fãs lá, que é a maioria, deixa que eles te defendam. Mas acontece muito isso, mas eu me prejudico. Vamos prejudicar. Vai sair no jornal, vai sair numa transmissão. E eu não posso fazer isso. Eu me prejudico de não ouvir. Eu me prejudico de não ouvir. Um dia você vai pegar uma beirinha, ele pode ouvir, deixa ele sentar em algum lugar. Muito bom. Oscar, eu quero agradecer você pela nossa conversa aqui. Não é live, é conversa gravada. Então, eu quero agradecer você por essa conversa e por essa mentoria. De novo, eu sei que sua hora é cara. Então, eu agradeço profundamente por estar conversando, por você ter separado esse tempo, por ter respondido as minhas perguntas, por ter tido toda essa gentileza e me ensinado tanto aqui nesses poucos minutos, viu, cara? Obrigado, meu velho. Eu que agradeço a você, porque só tem palavras boas. Parabéns pra você. Obrigado. Cara, como a gente não tá junto e como não dá pra gente tirar uma foto, eu queria tirar um print. Pode ser? Vai lá. Vamos lá, então. Boa. Obrigadão, viu, Oscar? Uma boa noite aí. Eu espero te ver pessoalmente quando tudo isso acabar, hein? Vamos organizar isso. Fechado. Valeu, Oscar. Saúde. Tchau. Pra gente.